A maioria das pessoas acredita que sucesso vem de trabalhar mais horas ou ser mais inteligente do que os outros. Mas depois de anos observando empresários milionários, líderes de grandes empresas multinacionais e pessoas que realmente chegaram ao topo, fica claro que existe uma coisa mais profunda em jogo. Existem regras que quase ninguém ensina, mas que os ricos seguem de forma quase que automática. Hoje eu vou te mostrar 5 regras dos ricos que podem mudar completamente a sua forma de pensar, decidir, agir e principalmente mudar a sua vida financeira. Se você entender isso até o final do vídeo, você nunca mais vai jogar o jogo da vida do mesmo jeito. Mas antes de continuarmos, aproveite, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui do meu canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com algum amigo que precise mudar a forma de pensar sobre dinheiro e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Bom, mas agora preste muita atenção, porque a primeira regra separa completamente quem cresce de quem fica parado na vida. A primeira regra é que os ricos escutam o que não é dito. Você já vai entender direitinho o que eu estou querendo dizer. A maioria das pessoas escuta apenas para confirmar o que elas já acreditam. Elas entram em conversas, reuniões e negociações com uma opinião já formada e usam a escuta apenas como um filtro para validar essa opinião. Os ricos fazem exatamente o oposto. Eles não escutam apenas as palavras, eles prestam atenção nos silêncios, nas pausas, nas omissões e principalmente nas informações que deveriam aparecer, mas curiosamente não surgem na conversa. Essa habilidade muda completamente a forma de enxergar oportunidades e riscos. Existe uma história clássica que ilustra isso com bastante perfeição. Durante a Segunda Guerra Mundial, aviões americanos estavam sendo abatidos ao sobrevoar território inimigo. Os militares passaram a analisar os aviões que conseguiam retornar da missão e mapearam onde estavam os buracos de bala. Eles estavam nas asas e fuselagem. A conclusão parecia lógica e imediata: reforçar essas áreas com mais blindagem. Mas um matemático observou uma coisa que ninguém tinha levado em consideração. Ele explicou que aqueles aviões eram apenas os aviões que sobreviveram. Os que haviam sido atingidos no motor ou no cockpit nunca voltaram para análise. Ou seja, o verdadeiro ponto fraco estava justamente onde não havia marcas. Olha que impressionante. A maioria das pessoas comete esse mesmo erro todos os dias. Elas tomam decisões baseadas apenas nos dados visíveis, nos números apresentados, nas histórias bem contadas, mas ignoram completamente o que não está lá. Os ricos treinam a mente para fazer o contrário. Eles perguntam o que deveria estar aqui que não está. O que não está sendo falado nessa reunião? O que as pessoas estão evitando conversar? Na vida financeira isso aparece o tempo todo. Quando alguém fala entusiasmado sobre faturamento, crescimento em números impressionantes, mas evita mencionar lucro, margem ou endividamento, esse silêncio é um grande alerta. Quando alguém conta apenas histórias de sucesso, mas não consegue falar com bastante clareza sobre erros, fracassos ou aprendizados reais, isso também é um sinal. Nos negócios, investidores experientes não se encantam com apresentações bonitas. Eles estão cansados de ver apresentações bonitas. Eles procuram lacunas, inconsistências e dados ausentes. Na carreira acontece da mesma forma. Um profissional pode ter um currículo cheio de cargos e conquistas, mas se não conseguir explicar decisões difíceis que tomou, conflitos que enfrentou ou momentos em que precisou assumir responsabilidades pesadas, tem alguma coisa faltando aí. Os ricos sabem que crescimento verdadeiro sempre deixa marcas, e quando não há marcas, é preciso desconfiar. Essa forma de escutar exige uma disciplina mental. É mais confortável prestar atenção apenas no que é dito, no que é visível, no que é fácil de entender e engolir. Mas vantagem competitiva quase sempre mora no invisível. Por isso, pessoas bem-sucedidas fazem perguntas onde a maioria fica quieta, permanecendo em silêncio. Elas não confrontam de forma mais agressiva, mas elas investigam com curiosidade
cirúrgica. Ao desenvolver esse hábito, você começa a enxergar riscos antes que eles explodam no seu colo e oportunidades antes de que elas se tornem óbvias. Escutar o que não é dito não é desconfiança excessiva, é inteligência estratégica, é entender que muitas vezes a informação mais importante não está nas palavras, mas justamente naquilo que não foi dito, naquilo que ficou de fora. Bom, agora vamos para a regra número 2. Os ricos aprendem errando, não acertando. Essa regra costuma soar estranha e até desconfortável para muitas pessoas, mas olha, ela é uma das diferenças mais profundas, digamos assim, entre quem constrói riqueza de verdade e quem passa a vida inteira tentando não errar. Os ricos não têm como objetivo principal acertar sempre. Eles entendem que isso é impossível. O que eles fazem é muito mais estratégico. Eles erram, mas eles erram rápido, erram barato e aprendem rápido. Essa é a vantagem. A ciência do aprendizado comprova isso. Quando você repete alguma coisa que você já domina bem, o seu cérebro praticamente entra no modo automático. As mesmas conexões neurais são ativadas e quase nada de novo é criado. Por isso, pessoas que fazem a mesma coisa durante anos e anos e anos, mesmo sendo boas, sendo ótimas, acabam estagnadas. O aprendizado real acontece justamente no erro, no desconforto, na frustração e na sensação de não sei fazer isso direito ainda, né? É nesse momento que o cérebro cria novas conexões e se adapta. A maioria das pessoas evita errar a qualquer custo, não porque isso seja racional, mas porque errar ameaça o ego. Errar dá a sensação de incompetência, de exposição, de julgamento. Os ricos pensam totalmente diferente. Eles enxergam o erro como um dado, como um aprendizado. Algo neutro que aponta exatamente onde ajustar. Eles testam, analisam o resultado, corrigem rapidamente a rota e testam novamente. Não é falta de autoestima, é método. É exatamente por isso que tanta gente talentosa trava na vida. Essas pessoas chegam a um nível bom, mas passam a fazer apenas aquilo que já sabem fazer bem. Elas entram em uma zona de conforto disfarçada de excelência. Continuam sendo competentes, sim, não vamos duvidar disso, mas elas deixam de evoluir. Já os ricos fazem o oposto. Eles se colocam deliberadamente em situações em que sabem que vão falhar no início. Um novo negócio, uma nova habilidade, um novo mercado, uma nova função. Eles aceitam ser ruins no começo porque sabem que isso é temporário, que eles vão aprender e eles vão melhorar. Existe também um fator emocional importante aí. A maioria busca se sentir bem hoje, no momento, busca aprovação, elogio e segurança imediata. Já os ricos priorizam uma coisa bem diferente. Eles priorizam estar melhores amanhã. Eles trocam o conforto atual por crescimento futuro. Sabem que a frustração de hoje é o preço da competência e do sucesso de amanhã. Nos negócios e investimentos, isso é muito claro. Pessoas comuns tentam evitar qualquer perda, mesmo que isso signifique não ganhar nada. Os ricos fazem apostas calculadas, aceitam pequenos erros e aprendizados no caminho para conseguir conquistar resultados muito maiores no longo prazo. O jogo, para eles, nunca foi parecer inteligente para os outros. O jogo é ficar menos errado a cada dia, acertar mais um pouquinho a cada dia que passa. Cada erro bem analisado aproxima você da maestria. Cada tentativa evita que você fique preso no mesmo lugar. Quem aprende isso cedo constrói uma vantagem competitiva enorme ao longo do tempo, enquanto os outros continuam tentando proteger a própria imagem, mesmo que isso custe evolução. Bom, agora vamos para a regra número 3. Os ricos não fogem da tensão. Olha só, a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar tensão, dores de cabeça, evita conversas difíceis, adia decisões desconfortáveis e foge de conflitos que, cedo ou tarde, vão precisar acontecer. Esse comportamento não acontece por fraqueza de caráter, mas por um mecanismo natural do ser humano, do cérebro. Situações de confronto ativam as mesmas áreas cerebrais associadas ao perigo físico. Para o nosso cérebro, pedir um aumento ao chefe, discordar de um superior, negociar um preço ou encerrar uma parceria ruim parece tão ameaçador quanto enfrentar um predador, como era o que o ser humano enfrentava na época das cavernas.
Os ricos entendem isso, mas não deixam que esse impulso automático controle suas ações. Ao invés de fugir, eles aprendem a conviver com a tensão e, mais do que isso, a usar essa tensão a favor deles. Eles sabem que todo crescimento relevante está do outro lado do desconforto. Não existe avanço sem atrito. Pedir aumento, renegociar contratos, cortar gastos desnecessários, dar feedback honesto, receber críticas duras e tomar decisões impopulares são partes inevitáveis do processo de evolução financeira, profissional e pessoal. A diferença está na forma como essas situações são enfrentadas. Os ricos não entram em conversas difíceis para vencer discussões ou para provar que estão certos. Eles entram com calma, curiosidade, mas com muita estratégia. Ao invés de atacar, fazem perguntas. Ao invés de acusar pessoas, analisam processos. Ao invés de transformar o diálogo em uma disputa de egos, deixam claro que o objetivo é melhorar o resultado para todos os envolvidos na discussão. Essa postura reduz defesas, aumenta a colaboração e gera respeito. Ao longo do tempo, essas pessoas passam a ser vistas como líderes naturais, negociadores fortes e pessoas confiáveis. Não porque falam mais alto ou impõem medo, mas porque conseguem lidar com situações que a maioria evita. Elas se tornam referências justamente por não fugir do que precisa ser enfrentado. Existe também um efeito acumulativo importante aí. Quanto mais você encara tensões, mais tolerante a tensões você se torna. O que antes parecia insuportável passa a ser apenas parte do trabalho. Isso amplia sua capacidade de atuação. Pessoas que evitam tensão o tempo inteiro, evitam problemas o tempo todo, acabam presas a cargos medianos, rendas limitadas e relacionamentos profissionais frágeis, simplesmente porque nunca dizem o que precisa ser dito, nem fazem 100% o que precisa ser feito. Os ricos sabem que evitar tensões, atritos, pode trazer alívio momentâneo, mas cobra um preço alto no longo prazo. Problemas ignorados crescem, conversas adiadas viram crises, decisões não tomadas viram perda de oportunidades. Enfrentar a tensão cedo, mesmo que seja desconfortável, quase sempre sai mais barato do que lidar com as consequências depois. Quem evita tensão vive pequeno, limitado pelo medo do desconforto. Agora, quem aprende a lidar com a tensão, expande suas possibilidades, assume mais responsabilidades e cresce de forma consistente. No jogo da vida, meu amigo, a capacidade de enfrentar o desconforto é uma das habilidades mais valiosas que existem. Presta bastante atenção nisso, lembre-se disso. Bom, agora vamos para a regra número 4. Os ricos jogam no longo prazo. Se você está disposto a pensar em 5, 7 ou 10 anos, você automaticamente passa a jogar um jogo que a maioria das pessoas sequer percebe que existe. Enquanto muitas pessoas vivem presas ao imediatismo, a grande maioria, né? Os ricos constroem a riqueza com paciência, consistência e visão de longo prazo. Eles entendem que resultados realmente grandes quase nunca aparecem rápido e que a pressa é uma das maiores inimigas da construção de riqueza. Existe uma história antiga de uma universidade europeia que ilustra direitinho esse tipo de mentalidade. Séculos após a sua fundação, as enormes vigas de madeira que sustentavam um de seus prédios começaram a apodrecer e precisavam ser substituídas. Diante desse problema, os administradores entraram em pânico, porque encontrar árvores daquele porte parecia impossível. Ao consultarem responsáveis pelas florestas da instituição, receberam uma resposta que foi no mínimo surpreendente. Nós já plantamos essas árvores há centenas de anos. Os fundadores haviam previsto o problema e preparado a solução pensando em gerações futuras. Olha só que coisa incrível. Essa lógica é completamente oposta à mentalidade dominante nos dias de hoje, nos dias do imediatismo, né? A maioria das pessoas quer resultado em semanas, às vezes em dias, quer retorno rápido, validação imediata e progresso visível o tempo todo e em tempo recorde. Quando isso não acontece, surge a frustração e logo depois a desistência. Os ricos sabem que esse comportamento elimina
quase toda a concorrência. Eles continuam investindo mesmo quando o retorno ainda não aparece. Olha, habilidades, reputação, negócios e patrimônio funcionam como juros compostos. No início, o crescimento é lento, quase invisível. Você investe tempo, esforço e dinheiro, mas parece que nada acontece. É exatamente nessa fase que a maioria abandona o jogo, acreditando que não está funcionando, o que adianta continuar, né? Já os ricos entendem que esse período não é um erro, é uma etapa. Eles permanecem acumulando pequenas vantagens enquanto os outros desistem. Olha, quando o ponto de virada finalmente chega, o crescimento parece repentino para quem observa de fora, mas na realidade ele é só o fruto, o resultado de anos de investimento consistente. É por isso que muitos chamam de sorte, o que na verdade foi paciência e muita disciplina. No mundo profissional, isso significa desenvolver habilidades mesmo quando ninguém está prestando atenção no que você está fazendo. Nos negócios, significa, por exemplo, reinvestir lucros ao invés de gastar tudo. Na vida financeira, significa acumular ativos e resistir à tentação do consumo imediato, consumo por emoção. Em todos os casos, o princípio é sempre o mesmo: adiar recompensas no curto prazo para conquistar algo muito maior no futuro, ao longo prazo. Os ricos não plantam flores que embelezam por uma estação e depois desaparecem. Eles plantam carvalhos que levam anos para crescer, mas permanecem firmes por séculos. Quem aprende a jogar no longo prazo constrói uma coisa que não depende de moedas, círculos de conhecimento ou sorte. Constrói uma coisa sólida, duradoura e difícil de ser destruída. Bom, e por fim vamos para a regra número 5. Os ricos decidem pelo tipo de pessoa que vão se tornar. Olha só, você já vai entender exatamente como isso funciona. Essa é, para mim, sem dúvida, a regra mais profunda e menos compreendida de todas. A maioria das pessoas passa a vida inteira tomando decisões baseadas em uma única pergunta: o que isso vai me dar? O que eu ganho com isso? Quanto vou ganhar? Que cargo vou alcançar? Que status vou obter? Que vantagem imediata isso me oferece? Já os ricos, por outro lado, fazem uma pergunta bem diferente, que é mais silenciosa e mais poderosa, digamos assim: quem eu me torno se eu fizer essa escolha? Dinheiro, cargos e reconhecimento são variáveis instáveis. Eles mudam com o tempo, com o mercado, com a economia e até com sorte. Hoje você pode ter tudo isso, amanhã pode perder uma parte ou até tudo. A identidade, a sua identidade, por outro lado, é o único ativo que permanece. Pessoas que constroem uma identidade forte, baseada em disciplina, responsabilidade, visão estratégica e capacidade de adaptação, conseguem sustentar o sucesso no longo prazo, independentemente das circunstâncias externas. É por isso que tantas pessoas ganham dinheiro e depois perdem tudo. Elas conquistam resultados sem construir a estrutura básica interna necessária para manter esses resultados. Buscam apenas recompensas imediatas, atalhos e validação externa. Podem até enriquecer rapidamente, isso a gente sabe que acontece mesmo, mas não desenvolvem a maturidade emocional, a disciplina e o caráter que o sucesso exige para que a riqueza continue existindo. Sem identidade sólida, qualquer mudança no ambiente derruba tudo. Antes de tomar decisões importantes, os ricos avaliam o impacto daquela escolha sobre quem eles estão se tornando. Eles se perguntam se aquela decisão os torna mais disciplinados ou mais acomodados, mais responsáveis ou mais dependentes, mais estratégicos ou mais impulsivos. Essa simples reflexão funciona como um filtro importante que impede escolhas sedutoras no curto prazo, mas destrutivas no longo prazo. Esse tipo de pensamento também muda a relação com o risco. Quem joga apenas para ganhar tende a evitar riscos, porque perder significaria fracasso, humilhação ou perda de status. Já quem joga para se tornar alguém melhor entende que o risco faz parte do processo de crescimento. Errar não ameaça a sua identidade, pelo contrário, ela fortalece. Cada desafio enfrentado amplia a capacidade de lidar com situações mais complexas no futuro.
Quando você decide com base na sua identidade, o foco deixa de ser apenas o resultado externo. O processo passa a importar tanto quanto o resultado. Você começa a escolher caminhos que desenvolvem habilidades, fortalecem valores e aumentam sua resiliência. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais forte você se torna por dentro, mais preparado fica para lidar com o sucesso por fora. Olha só, no final das contas, dinheiro é consequência, sim. Ele vem e vai. O que realmente define a trajetória de alguém é o tipo de pessoa que essa pessoa se torna ao longo do caminho. Quem entende isso constrói uma coisa muito maior do que simplesmente riqueza financeira. Constrói consistência, respeito próprio e a capacidade de recomeçar quantas vezes for necessário, sempre em um nível mais alto. Bom, agora você pode estar se perguntando, por que simplesmente a maioria das pessoas não aplica isso? Olha, essas regras parecem simples quando você escuta. Você escutou eu falando aqui, mas não se engane. Simples não significa fácil. Aplicar essas regras exige exatamente aquilo que o mundo moderno tenta eliminar da vida todos os dias, que é paciência, humildade, disposição para o desconforto e uma visão clara de longo prazo. E é justamente por isso que a maioria das pessoas nunca coloca isso em prática. Nós vivemos hoje em uma cultura que recompensa só o imediato, tudo é rápido, superficial e orientado por estímulos curtos. Redes sociais ensinam atalhos, exibem resultados sem contexto e vendem a ilusão de sucesso instantâneo. Isso não existe. Você vê alguém estourando da noite para o dia, mas nunca vê os anos de construção que vieram antes disso. Isso distorce completamente a sua percepção de esforço, tempo e processo. Essas regras dos ricos vão na direção oposta desse fluxo. Elas exigem que você aceite errar em público, enfrentar conversas difíceis, investir sem ter um retorno visível e continuar nesse caminho mesmo quando ninguém está te aplaudindo. Para a maioria das pessoas, isso é desconfortável demais, é insuportável. É mais fácil buscar fórmulas prontas, repetir frases motivacionais e consumir conteúdo que faz sentido, mas não exige mudança real de comportamento. Outro fator importante é o ego. Aplicar essas regras implica admitir que você não sabe tudo, que você vai errar e que precisa aprender constantemente. Muita gente prefere proteger a própria imagem a evoluir de verdade. Não dá a cara a tapa. Prefere parecer competente a se tornar competente de verdade. Prefere parecer bem-sucedido a construir um sucesso real. Além disso, pensar no longo prazo exige disciplina emocional, o que não é fácil para a maioria das pessoas. Significa abrir mão de recompensas imediatas em troca de uma coisa maior no futuro. Isso vai contra o condicionamento atual da sociedade, onde tudo é feito para gerar prazer rápido e validação instantânea. Poucas pessoas estão realmente dispostas a pagar esse preço. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer ricos, ocupados ou importantes, os ricos investem tempo em construir fundamentos sólidos, desenvolver habilidades, caráter, reputação, visão estratégica e resiliência. Eles sabem que a aparência não sustenta nada no longo prazo. Bom, no fim, a maioria não aplica essas regras porque elas exigem uma mudança profunda de identidade, não apenas de hábitos, né? Quem aceita agora, quem vai e aceita esse desafio, sai do padrão comum. Quem não aceita continua repetindo o mesmo ciclo, esperando resultados diferentes, sem mudar o jogo. Não acontece, tá? Bom, depois de conhecer as 5 regras, você pode e deve começar a aplicar hoje. Mas como? Olha, você não precisa ser rico para pensar como rico. Comece prestando atenção no que não é dito. Busque errar de forma consciente. Enfrente conversas difíceis, não fuja. Pense em anos, não em semanas. Tome decisões que fortaleçam a sua identidade. Esses pequenos ajustes repetidos ao longo do tempo vão mudar tudo na sua vida. Agora, preste muita atenção e entenda que você não está atrasado na vida, você só estava jogando o jogo pelas regras erradas. Agora, você conhece as regras dos ricos e a decisão de aplicar essas regras na sua vida é só sua. E se esse vídeo te ajudou a enxergar como essas simples regras podem realmente mudar tudo na sua vida, aproveite e já deixa aqui o seu like.
ative o sininho para receber os próximos vídeos. Por favor, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você quer ver prosperando de verdade e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!